Eu queria começar contando para vocês como é que eu escrevi esse livro, o Neo Empresa. Eu estava andando na praia em Salvador, eu sou de Salvador e estudei administração lá na década de 70, numa época que a administração não era nem reconhecida como uma profissão oficialmente reconhecida. Então, os meandros da administração, os primeiros passos eu dei em Salvador. E, coincidentemente, em 1911, o Frederick Taylor escreveu o primeiro livro sobre administração que realmente iniciou o que se chamou de administração científica, que foi os princípios da administração científica. Em 2011, durante o carnaval, eu estava andando numa praia em Salvador e me lembrei desse fato, de que estávamos completando 100 anos da produção desse livro. E eu resolvi, comecei mentalmente a pensar assim, vamos soprar as 100 velinhas do management. E escrevi algumas coisas sobre essas ideias e virou inclusive um capítulo do livro. Depois também eu me lembrei que em 1946 o Peter Drucker lançou o grande livro dele, que foi o livro seminal, o livro que realmente deu origem ao que se chamou de administração moderna. Tudo de 1946 para cá, nesses últimos 60, 65 anos, são derivativos dessa obra do Peter Drucker. E raciocinei que nesse novo século XXI, com novas circunstâncias, uma nova forma em que a sociedade se apresenta, um mundo em reconfiguração, eu diria até um mundo em transe que nós estamos vivendo, em que as empresas não estão conseguindo dar conta do recado, no sentido de se tornarem empresas autossustentáveis de longo prazo, me lembrei que não tem nenhuma obra falando sobre esse futuro, da mesma forma que o Taylor iniciou o movimento da administração científica e que o Drucker iniciou a administração moderna. A minha pretensão é realmente de iniciar a discussão sobre o que vem a ser o neo-management, o que vem a ser a neo-empresa, quais são os contornos dessa neo-empresa, como é que será essa empresa do futuro, como é que será a empresa do século XXI. Então esse foi o grande desafio que eu assumi para procurar produzir esse livro. Levei o ano inteiro trabalhando bastante sobre ele, procurando juntar fatos, dados, olhar quem já tinha escrito, quem já tinha pensado sobre esse assunto. Encontrei pouca coisa. Realmente o fato mais contundente é que nos últimos 30 anos não surgiu nada de novo realmente, nenhuma ideia de fato inovadora no que diz respeito à administração. A administração, de uma certa forma, ela está patinando em cima do legado do Taylor, em cima do legado do Peter Drucker. Então as ideias mais novas do Gary Hamel, do Jim Collins, do Michael Porter, são todas, eu diria assim, filhotes das ideias plantadas por Peter Drucker em 1946, que foram úteis para a era industrial, na era do pós-guerra, que foram úteis para a época do management, mas não são mais úteis para o século XXI. É muito fácil da gente observar hoje que a maioria das empresas estão sofrendo e passando por vários tipos de dificuldades. Os clientes andam insatisfeitos, as estratégias às vezes não saem do papel, as pessoas andam infelizes dentro das empresas, é muito difícil compatibilizar suas necessidades pessoais, seus sonhos individuais com os objetivos das grandes empresas. Os clientes andam insatisfeitos, as comunidades não gostam mais da forma como as empresas estão interferindo no seu cotidiano, os acionistas desconfiados, ou seja, as empresas passam por vários problemas, mas o principal sintoma é que as empresas estão engessadas para os talentos, que eu diria são talentos inquietos, quer dizer, a maioria dos jovens que está ingressando no mercado do trabalho, eles têm pensamentos, valores, necessidades diferentes daqueles da geração anterior. As empresas não perceberam isso ainda. Então, de certa forma, elas estão, eu diria assim, engessadas, com estruturas, com um sistema de governança muito rígido, não têm a flexibilidade necessária para que realmente os jovens possam construir suas carreiras e serem mais felizes dentro dessas instituições. Daí a necessidade de se criar uma neo-empresa, a empresa do século XXI. E para pilotar essa neo-empresa, nós precisamos de neo-líderes, ou seja, de líderes que realmente têm uma competência diferenciada. A imagem que eu penso assim sobre a neo-empresa é como se fosse um trem-bala trafegando numa montanha russa. Então a gente sabe que trafegar um trem-bala num trilho comum não é muito complexo, porque é um sistema mais ou menos mecânico. Mas dirigir ou pilotar um trem-bala trafegando numa montanha russa é uma tarefa bastante complexa. Daí a necessidade de líderes com competências muito diferentes daquelas competências dos últimos 20 ou 30 anos, que ainda são, assim, eu diria, endeusadas dentro da maioria das organizações. Esses líderes têm algumas tarefas bastante importantes, eu diria, são tarefas de Hércules, né? Usando assim a imagem, aquela metáfora dos 12 trabalhos de Hércules, que teve que vencer vários monstros, várias adversidades. Então os líderes também, esses neolíderes, na neoempresa, eles têm que vencer inúmeras adversidades e têm que construir
coisas bastante diferentes daquela que nós nos acostumamos. Tem que construir um mapa de valor para essas empresas, tem que montar uma verdadeira fábrica de líderes, tem que trazer de volta o cliente para o centro das atenções da empresa, para que a partir do pensamento da necessidade de cliente que as empresas desenhem suas estruturas, suas tecnologias e assim por diante. Tem que montar um novo tipo de relacionamento com os parceiros, com as comunidades. Essas são as tarefas do neolíder, que é importante para que todos possam construir empresas mais saudáveis, mais autossustentáveis, empresas que sejam mais longevas, empresas que sejam assim uma base do que se chama do novo capitalismo. Muita gente fala que o capitalismo mudou, que precisamos de novas instituições, mas não existe nada muito propositivo sobre que tipo de instituições são essas. A neoempresa dá uma primeira pista, uma primeira ideia dos contornos do que serão as novas instituições básicas do chamado novo capitalismo.